Olá, boa noite. São 20 horas e 34 minutos. Quero desejar a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, Goiânia, Goiás. Estamos estudando às quartas-feiras o livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges, e hoje é o nosso estudo de número 4. Você é muito bem-vindo ao canal. Se é a primeira vez que está entrando para nos assistir, não deixe de dar o seu joinha depois, no final, se você gostar. Se você não gostar, pode dar o seu dislike, não tem problema. Se quiser compartilhar, o nosso desejo é que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Nós alcançamos essa semana 750 inscritos no nosso canal. Nosso alvo é atingir 1.000 inscritos nesse primeiro semestre, a fim de que o YouTube libere novas formas de apresentação e de transmissão para a nossa igreja. Você é muito bem-vindo e eu quero então convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Mateus capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Mateus capítulo 20, do verso 1 ao verso 16, é a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. A terceira hora é 9 horas da manhã. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, que é meio-dia, e da nona, que é 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, às 17 horas, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é um texto muito famoso que fala a respeito da distribuição dos galardões, mas que fala também sobre como a graça de Deus funciona quando ele presenteia, quando ele distribui os seus dons, os seus talentos, os seus galardões àqueles que os serviram, que os servem, e ainda àqueles que virão a servir mais para o final dos tempos. Quando nós olhamos a parábola dos trabalhadores na vinha, aqui de Mateus, capítulo 20, precisamos entender que na cultura trabalhista daquela época, os trabalhadores precisavam do dinheiro do dia para alimentar a sua família. Não havia pagamento mensal, não havia pagamento semanal, cada um trabalhava pelo seu próprio dia. Então ele precisava do dinheiro daquele dia para sustentar a sua família. Por isso, os proprietários eram instruídos a pagar ao jornaleiro, aquele que trabalhava por uma jornada, o seu salário no fim do dia. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 15. O trabalhador precisava trabalhar todos os dias para que a sua família fosse suprida e ele pudesse cumprir com as suas obrigações.
Os trabalhadores da 1ª hora, ou que começaram a trabalhar apenas às 5 horas da tarde, receberam o tanto que eles precisavam para suprir as suas necessidades. Não somente o tanto que eles haviam trabalhado. O proprietário pagou de acordo com a sua graça e não de acordo com o trabalho deles. Então, quando nós olhamos para essa parábola, nós precisamos entender que o proprietário ele pagou de acordo com a sua graça e não de acordo com o trabalho realizado por cada um deles. E ele os contratou não porque ele precisasse de mais trabalhadores, mas por causa das necessidades deles. Você percebe isso claramente quando ele diz: por que vocês ficaram aqui o dia todo desocupados? Vão lá para a vinha. Ele sabia que eles só trabalhariam 1 hora. E mesmo assim, ele os chamou para trabalhar, porque ele percebeu que eles precisavam e eles não teriam o que levar para casa naquele dia. Assim também, Deus nos chama para servi-lo, não porque ele precise de nós, mas porque nós precisamos dele. E a sua recompensa pelo nosso trabalho, ela sempre é desproporcional ao serviço que nós prestamos ao Senhor, aos nossos esforços. Isso retrata bem quem é o nosso Deus, o Senhor, o Pai de Jesus Cristo. Como diz Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Deus não poupou o seu filho. E ele não poupando o seu filho, ele mostrou para nós o quanto ele nos ama e o quanto ele está interessado em cada um de nós, seus filhos. Nenhuma bênção que recebemos da parte de Deus se compara ao dom do Filho de Deus que veio morrer por nós naquela cruz. Na cruz, Deus demonstrou a sua graciosa graciosidade ou a sua graciosa generosidade até as últimas consequências. Isso nos alegra o coração para esperar de Deus qualquer outra coisa, pois se ele nos deu o que era mais precioso para ele, o seu Filho, Jesus Cristo, certamente não nos negará outras coisas que são muito menores do que o seu próprio Filho. Assim, o nosso estudo de hoje nos ensina pelo menos 4 verdades importantes a respeito de Deus, da sua generosidade e da sua graça. A primeira delas é que Deus é gracioso e generoso. A Bíblia nos retrata um Deus gracioso e generoso que não vincula o seu favor àquilo que nós merecemos. Isso fica claro, pois essa graciosidade e essa generosidade existiam antes da queda, bem como depois dela, pois quando ele criou todas as coisas, ele sempre terminava a obra de cada dia dizendo que aquilo era bom. E quando ele criou o homem, ele disse que a criação do homem foi muito boa. Aí está estampada a generosidade, a graciosidade de Deus por nós. Quando Deus criou o homem, fez para ele coisas maravilhosas. Gênesis capítulo 2, versículo 9 e versículo 18. Olha comigo lá para você observar esses 2 textos. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Primeiro texto. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós podemos observar ainda o versículo 18, descendo mais um pouquinho o nosso olhar. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, a Bíblia diz que ele ficou feliz
E a primeira coisa que ele fez foi fazer uma poesia para Eva: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele ficou feliz porque ele viu que era agradável para ele a criação de Deus, e nesse caso, a criação da mulher para ser a sua auxiliadora idônea. A bondade de Deus não depende de nada além dele mesmo para conosco. Deus, mesmo quando Adão pecou, Deus continuou sendo gracioso para com Adão. A própria expulsão de Adão e Eva do Éden não foi simplesmente a justiça de Deus expulsando o homem, mas foi também a misericórdia de Deus abrindo um parêntese para que Deus pudesse trazer o homem de volta para conviver com ele na eternidade. Se o homem permanecesse no jardim pecador, ele poderia estender a mão e comer da árvore da vida e assim permanecer, ficar permanentemente no seu estado de pecado. Deus expulsa o homem do jardim para mostrar o seu descontentamento com o pecado, mas também para mitigar, para diminuir os efeitos da queda e da morte na vida do homem, pois Deus prometeu trazê-lo de volta. Isso é graça. Quando ele diz que haverá inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, isso é graça. Deus está dizendo pela primeira vez que ele enviará seu filho por nós àquela cruz. Deus age dessa maneira porque a sua bondade não depende de nada além dele mesmo. Bondade não é simplesmente aquilo que ele faz, mas também aquilo que ele é. Deus é bondade na sua mais perfeita expressão. Por isso, Jesus disse ao jovem rico: ninguém é bom senão um, que é Deus. Marcos capítulo 10, versículo 18. Então, o primeiro ensino: Deus é gracioso e Deus é generoso. Davi fala no Salmo 27: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E Moisés fala no Salmo 90: apareçam diante dos nossos olhos as tuas obras, a sua bondade. Quando Moisés pede a Deus o privilégio de vê-lo, Deus diz: passarei toda a minha bondade diante dos seus olhos. Êxodo capítulo 34. Segundo, o que nós aprendemos sobre Deus e a sua graça? Nós aprendemos que Deus se deleita, ele tem prazer em fazer o bem. Nós já falamos nos estudos anteriores sobre Deus recompensar o nosso trabalho não de forma proporcional, mas sim desproporcional, pois não é segundo o nosso trabalho, mas segundo a sua graça, que ele nos recompensa. Isso não é só em relação ao que fazemos de bom, mas também ao que fazemos de mal. Nesse livro, Graça que Transforma, Jerry Bridges mostra como Pedro era um homem falho e quantos erros ele cometera. E mesmo assim, Deus o transformou. Na nosso estudo anterior, nós mencionamos a atitude de Deus lançar o nosso pecado para trás de si, o estudo de número 3. Ou seja, lançar para trás de si é colocar fora da sua visão. Deus lançou os nossos pecados para fora do seu campo visual quando nos perdoou. Ele apagou o escrito de dívida, ele lançou na profundeza do mar. Deus não leva mais em conta a nossa desobediência proposital ou o nosso desempenho manchado. Porque em vez disso, ele vê a justiça de Cristo colocada sobre nós, que é a doutrina da imputação. Isso não significa que Deus ignore as nossas falhas ou que ele faça vista grossa aos nossos pecados, mas que ele deixa de nos punir eternamente e nos corrige paternalmente, segundo a sua palavra. Ao tratar-nos como filhos em Cristo, não nos pune com a condenação eterna, mas nos corrige para o nosso bem.
Por isso é que a Bíblia diz que nós somos filhos e não bastardos. Hebreus, capítulo 12, versículo 7, versículo 8. E Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas há correção. Deus nos corrige. O fato de passarmos por situações de sofrimento não significa que Deus seja ruim, ou que ele seja um vingador, ou que ele seja frio e calculista. Não, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas e as coisas ruins, elas se somam para cooperar uma com a outra a fim de que o nosso bem seja alcançado. Às vezes, a tristeza do rosto faz melhor o coração. Isso está escrito na Bíblia, no livro de Eclesiastes. A tristeza do rosto faz melhorar o coração. O que isso quer dizer? Que também fatos tristes da nossa vida são usados por Deus para nos ensinar a andar na sua presença. O fato de passarmos então por essas situações não significa que Deus nos abandonou ou seja ruim, mas que Ele cuida de nós em todos os momentos, usando todas as situações e circunstâncias para o nosso bem. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 38 a 41, chama-nos a atenção uma palavra, que é a palavra bem. Olha só Jeremias, capítulo 32, versículo 38 a 41. Jeremias, vamos lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 38 a 41. Deixa eu ler com os irmãos. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a frase básica da aliança. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, para o seu bem e bem de seus filhos. Não deixarei de lhes fazer o bem, diz o Senhor. Por quê? Porque Deus fez uma aliança conosco. Nós somos o seu povo. Ele é o nosso Deus. Então é maravilhoso pensar que Deus faz o bem para o seu povo, depois olha para ele e se alegra, e por isso lhe continua a fazer o bem. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, diz a palavra de Deus. A palavra bem aparece 4 vezes nesse texto que nós acabamos de ler. Outro aspecto da boa disposição de Deus é a abundância da sua bondade. Joel capítulo 2, versículo 25. Olha o que ele diz para nós lá. Joel capítulo 2, verso 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Ele
quer mostrar abundantemente a sua bondade para conosco. É surpreendente a generosidade de Deus nesse texto, pois ele não limita a sua promessa à mera restauração da produtividade anterior da terra. Pelo contrário, ele diz que restituirá os anos devorados pelo gafanhoto, anos que eles mesmos haviam entregado ao juízo de Deus. Deus não leva em conta, pelo contrário, ele passa por cima ao perdoar os nossos pecados e nos restitui tudo o que perdemos quando nós andamos errantes e fugindo da sua presença. Que promessa maravilhosa. Terceiro ensino que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a graça é que Deus concede toda graça. É fantástico pensar na graça de Deus como uma cachoeira abundante que continua caindo e caindo, derramando água o tempo todo de forma abundante, colossal. Nós já falamos sobre Deus recompensar o nosso trabalho, não de forma proporcional, estou repetindo aqui pela terceira vez. Ele é desproporcional, como uma cachoeira que, em época de cheia, ela é volumosa e abundante. Deus, ele pratica conosco uma generosidade desproporcional para com os pecados que nós cometemos com ele. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz que onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. Eu fico aqui olhando essa imagem dessa cachoeira linda caindo, essa água como um véu. E me lembro a primeira vez que eu fui lá no Salto de Corumbá e desci lá perto da cachoeira, na época da cheia. O barulho da água caindo naquela vala é ensurdecedor e é constante, ele não para um segundo. A água cai, cai, cai o tempo todo porque está cheio. Isso é o que nós entendemos pela noção bíblica de superabundante. Aquela abundância que não para, não diminui, não retrocede. Quem tenta represar a água em época de cheia sofre as consequências, porque ela passa por cima. Não é possível. Nós estamos vendo aí os estragos da chuva em nosso país, em vários lugares, inclusive aqui na nossa cidade. A chuva, quando ela vem com abundância, ela inunda, ela ultrapassa o que o homem reservou para ela. Ela transborda. Assim, a palavra de Deus nos fala a respeito da graça, ela é superabundante, ela transborda, ela não para de chegar. E aí o exemplo que Jerry Bridges cita para nós dessa abundância da graça generosa de Deus é Pedro. Jerry Bridges mostra como Pedro era um homem falho e quantos erros ele havia cometido, você lembra de alguns. O mesmo Pedro que foi o principal porta-voz dos apóstolos no dia de Pentecostes. O mesmo a quem Deus escolheu para pregar quando abriu a porta da salvação aos gentios em Atos capítulo 10, do verso 34 ao 44. O mesmo que fez a declaração decisiva no concílio de Jerusalém, que mudou a maré contra os crentes fariseus, Atos 15, de 6 a 11. Mas que antes havia negado Jesus 3 vezes. Havia sido incrédulo. É por ter vivido tudo isso que Pedro declara em sua primeira carta que Deus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, é o Deus de toda graça. E exorta em sua segunda carta, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro tinha experiência do que Paulo escreveu em Romanos 5:20, onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus abençoou a Pedro, não apesar dos seus pecados, mas em levar em conta os seus pecados. Aliás, sem levar em conta os seus pecados. É desse modo que opera a graça de Deus. Ela não é somente apesar de nós, ela é levando em conta quem nós somos, e mesmo assim Deus nos ama e nos perdoa e é gracioso conosco. Ela não olha para as nossas obras,
as boas e as más, ela olha para Jesus Cristo e derrama a justiça, a misericórdia, a graça de Cristo sobre nós. A graça é como uma cachoeira, ela não para de cair. E também a graça é como as ondas do mar, ela não para de chegar. Deus derrama bênção sobre bênção para nós. É como se as bênçãos de Deus fossem as ondas do mar quebrando na praia. Uma onda mal acaba de desaparecer quando a outra se aproxima. É graça sobre graça, é bênção sobre bênção. Às vezes, depois de passarmos por um longo período de satisfação pessoal, com grandes motivos visíveis para sorrir, pensamos que Deus deixou de nos abençoar porque não conseguimos perceber a graça sendo derramada mesmo em momentos obscuros. Mas, já partindo para a conclusão desse estudo, Deus diz que tudo quanto pedimos a Ele nunca será demais e nós podemos pedir. Se nós pedirmos crendo, se nós pedirmos segundo a sua vontade, ele prometeu nos atender. Por isso é importante você, eu, nós conhecermos a Deus. Porque se não conhecermos a sua vontade, não saberemos como pedir as suas bênçãos. Mas a graça é assim como você está vendo aí no vídeo. Onda sobre onda. Enquanto uma chega, a outra já está chegando. Que Deus abra o meu olho, os seus olhos, os meus olhos, para a gente enxergar essas ondas graciosas da generosidade de Deus, na sua graça chegando sobre nós. Por isso, o que é que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a pedir corretamente. Por quê? Porque nós podemos pedir errado. Olha, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste aos soberbos, mas ele abençoa graciosamente os humildes, então o que nós precisamos aprender a fazer é sermos humildes para pedirmos corretamente. Se pedirmos corretamente, nunca será demais. Olha aí comigo, João, capítulo 14, versículo 13. João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E de novo, João capítulo 16, verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. É por isso que eu coloquei como imagem dessa prancha no meu PowerPoint um batente de porta. Porque isso nos lembra quando o Senhor Jesus Cristo diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. O apóstolo Paulo disse que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Efésios 1:3 e Filipenses 4:19. O que precisamos fazer e o que nós precisamos aprender não é trabalhar para recebermos proporcionalmente ao trabalho que fizemos, ou que supomos merecer diante de Deus, mas sim sabermos receber de Deus, receber com gratidão aquilo que Ele bondosamente nos está dando, desproporcionalmente ao que temos feito. Esse que nós chamamos de o proprietário generoso é aquele, recapitulando aqui de trás para frente, é aquele que derrama bênção sobre bênção. É aquele que concede toda graça, superabundante graça. É aquele que se deleita em fazer o bem porque ele propôs e está cumprindo uma aliança de amor para conosco. E é aquele que é gracioso e generoso porque ele reparte conosco todas as suas bênçãos graciosas, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Ele nos deu o seu Filho e ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que você vai fazer? Aprenda a saber pedir e aprenda a receber a graça de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero trazer uma palavra de saudação aos irmãos que estão aqui, deixaram uma mensagem para nós no chat. Atualizando aqui o chat. São muitas pessoas: Irene, Jair, Márcia Ristov, Brandina, Maria de Lourdes, Cleisia, Marileide, Marciane, o Chico Bala, Ana Lúcia, o Adracir, a Marta Martins, a Bruna Guerra, a Thelma, a Daniela Oliveira, o Silvio, a todos, que a palavra de Deus recaia sobre vocês com bênção, e também aquela que nos assistir depois, você que vai nos assistir depois, que essa palavra alcance o seu coração e lhe traga a bênção de Deus. É a oração que nós fazemos. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, abençoe cada um que está assistindo, que assistiu e que vai assistir a esse estudo, que ele seja bálsamo na sua alma, seja ensinamento para conduzir a sua vida cristã. E que o Senhor nos preserve nessa pandemia. Nós intercedemos em favor de todos os nossos irmãos que estão acometidos pelo Covid, os que estão internados, os que já saíram dos hospitais. E pedimos, Senhor Deus, não só por quem está acometido por essa enfermidade, mas todas as outras, os irmãos que fazem hemodiálise toda semana, 2 vezes por semana, visita cada um deles, Senhor Deus, nas suas necessidades. Os irmãos que estão fazendo tratamentos com câncer, um tratamento que é penoso, que é difícil, que é desconfortável, Pai, traz a tua graça, derrama a sua bênção sobre cada uma das irmãs e dos irmãos que neste momento estão tratando de câncer, aqueles que sofrem com a hipertensão, aqueles que sofrem com diabetes, aqueles que sofrem, Senhor Deus, de várias outras enfermidades, problemas de coluna, a fibromialgia, todas aquelas enfermidades que os seus nomes são mencionados na tua presença, pedindo misericórdia e graça. Atende, Senhor Deus, visita os enfermos, visita aqueles que estão desorientados e que precisam conhecer a tua graça abundante nas suas vidas. Traz o perdão para aqueles que estão com os corações pesados, ressentidos, magoados, embrutecidos por causa do pecado. Visita aqueles que precisam te conhecer. Faz isso nessa noite, nós te pedimos, ó Pai amado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, que é transbordante, que transforma as nossas vidas, acompanhe você. Boa noite, fique em paz. Amém.